Bom dia a todos e todas. Aqui estamos para dar início à nossa Assembleia Geral do nosso quarto congresso do Confis. Para mim, com muita honra, eu sou Fernando Peregrino. Para quem não me conhece, eu sou diretor da Fundação Coptec da UFRJ, Fundação de Apoio, e estou presidente do Confis. E, nessa oportunidade, protocolarmente, eu faço o início e depois nós vamos eleger alguém para dirigir a Assembleia. Mas, antes, porém, eu queria saudar que nós estamos no 33º ano do Confis, portanto, já são três décadas e mais 3 anos de vida, de luta, de campanhas, de vitórias, derrotas também, mas, enfim, eu acredito que mais vitórias. E quero também dizer que este evento deve homenagear sempre e referenciar aqueles que morreram pela Covid-19 neste país. São mais de 600 mil pessoas, famílias afetadas por essa tragédia humana e que ainda nos ameaça com recrudescimento ali e acolá. Espero que a ciência faça o que tem que fazer e que já fez, produza vacinas e barreiras para evitar o sofrimento que acometeu a nossa população. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro, mas agora eu vou propor a vocês que elejam o nosso presidente desta Assembleia Geral, como sempre fazemos. Desta feita, a diretoria propôs que a gente indicasse o professor Antônio Fernando. Ele é professor da Universidade da Bahia e é o nosso vice-presidente do Confis. Ele está aqui ao nosso lado. Eu pediria que vocês apoiassem o nome dele para conduzir a nossa Assembleia e eu estaria ao lado dele, prestando as informações que vocês desejarem. Por favor, aqueles que estão de acordo, fiquem como estão ou podem balançar as mãos, como está fazendo o nosso... Por aclamação ou alguém tem alguma coisa contra? Podem falar. Então, não tem ninguém contra. Eu proponho, então, a Assembleia decidiu pela aprovação do professor Antônio como presidente desta Assembleia Geral. Professor Antônio Fernando, com a palavra e a direção é sua. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer pelo apoio à minha eleição hoje para presidir a Assembleia Geral do Confis. E eu gostaria de pedir, então, a Solange que fizesse a verificação de quórum. Por favor, Solange. Bom dia. No momento, nós estamos com quórum, ou seja, 58% das afiliadas presentes. Ok, Solange, muito obrigado. Então, passando ao primeiro item da ordem do dia, que está aqui na nossa convocação como segundo, seria a aprovação das contas do exercício de 2020. Eu gostaria de passar, então, a palavra ao professor João Dias, da FUNPAR, presidente do Conselho Fiscal do Confis, para apresentar o parecer do Conselho Fiscal. Por favor, professor. Sim. Bom dia a todos. Então, a apresentação hoje das nossas contas vai ser bem mais rápida do que de costume. Começar compartilhando com vocês o nosso demonstrativo do resultado do exercício de 2020. Está sendo visível? Sim. Então, como pode ser visto, eu vou mostrar o resultado aqui já embaixo, né? Nós tínhamos terminado 2019 com um déficit de 105 mil. E agora, em 2020, né, o balanço 2020 apresentou um superávit de 115, ou seja, nós cobrimos o déficit e avançamos na receita. E a receita aqui em cima, então, receita. Houve um aumento de 29%, então, em relação
368 mil em 2019 e 2020, 476. Já as nossas despesas, houveram uma redução de 26%. Então, isso que colaborou com esse resultado, os dois melhores mundos, né? Aumento da receita e redução da despesa. Tá? Então, indo direto para o final, tem as notas explicativas, também encaminhada pela contabilidade do Confis, né? Então, como resumo, está apresentado aqui o que estava lá no quadro, no demonstrativo dos resultados do exercício, né? Então, o nosso aumento da receita, redução da despesa de 26%, e com isso um superávit relativo a 2020 de R$ 115.146,59. Então, tendo em vista os dados fornecidos, repassados da contadora do Confis, que foram entregues, sou pela aprovação. Ok, professor João. Então, nós vamos pedir, então, que a gente não tem como colocar em votação, né, porque seria complicado da maneira virtual. Nós vamos pedir às pessoas que se manifestem caso tenham alguma dúvida em relação à apresentação do professor João. Por favor. Não tendo nenhuma manifestação, nós vamos considerar, então, a aprovação por aclamação. Tá? Então, passando ao item... Acho que tem a Helena. Quer falar, Helena? Não. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não, ela não ligou o som. Ela quer ver se vai ter divisão dos lucros. Rateio dos lucros. Mas, então, passando ao item seguinte, homologação de novas afiliadas, né? Nós, então, tivemos três fundações: a Fundação Pátria, Fundação Parque de Alta Tecnologia da região de Iperó e adjacências, de apoio ao Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Ela é uma fundação da cidade de Iperó, São Paulo. A segunda fundação que solicitou a sua afiliação é a Funtec, Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, de apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, em Goiânia, Goiás. E a terceira fundação que solicitou a afiliação foi a Fundepag, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, de apoio ao ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos do Instituto Biológico de São Paulo. Então, essas três fundações, elas enviaram a sua documentação, que foi analisada pela diretoria do Confis e foi aprovada na reunião da diretoria. Tá? E nós precisamos hoje da homologação, né, dessa aprovação, que é tirada, então, da Assembleia. Então, a gente pediria que aquelas pessoas que quisessem fazer algum tipo de manifestação, que se colocassem, por favor. Professor Álvaro, gostaria de falar? Bom dia a todos. É um prazer tê-los nessa Assembleia. É o seguinte, o professor Fernando explicou muito bem o que é a Fundepag, né? Só faltou um detalhe, Fernando. A Fundepag, ela é a fundação de apoio hoje credenciada pelo Instituto, você falou do Instituto de Tecnologia de Alimentos e do Instituto Biológico. Sim, mas ela também é credenciada pelo Instituto de Zootecnia, pelo Instituto de Pesca, pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? Pelo Instituto de Economia Agrícola e pelo atual Instituto de Pesquisas Ambientais da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Também. Isso no âmbito estadual. No âmbito federal, mais recentemente, a Fundepag foi
agraciada com o credenciamento da CEPLAC, que é, não sei se todos conhecem, é a comissão que trata da produção cacaueira do Brasil, tá? Que recentemente foi considerada uma instituição de pesquisa científica e tecnológica. E é um grande prazer estar com vocês, evidentemente, né? Obrigado, Fernando. Obrigado, professor Álvaro, pelos esclarecimentos. Bem-vindo. Bem-vindo, claro. Obrigado. Nós gostaríamos de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer algum tipo de manifestação, por favor. Bom, deixa eu ver, vou botar na tela 2 aqui para ver, porque são muitas telas. Bom, então, não tendo ninguém que faça a manifestação, nós, então, fazemos o encaminhamento pela aprovação por aclamação. Ok? Então, passando ao item Balanço da Gestão 2021, eu vou pedir ao professor Fernando Peregrino que nos faça o relatório da gestão de 2021. Por favor, professor Fernando Peregrino. Bom, obrigado, Antônio Fernando. Eu queria começar minhas palavras iniciais. Esse relatório depois vai constar, depois de seus comentários e aprovação, vai constar no nosso site, mas eu queria dizer que nós estamos em pleno congresso, o 4º congresso, como todos sabem, temos mais de 1.100 pessoas inscritas, já ultrapassamos bem esse número, temos 80 fundações dentro do nosso congresso, nunca tivemos tantas fundações, em geral, a gente parava no número 70, 70 e poucas fundações, agora nós já temos 80 fundações inscritas, 25 estados, incluído aí o Distrito Federal, portanto, quase toda a federação aqui. Tivemos 12 mesas, 12 debates, 12 arranjos para a discussão de algum tema, 22 palestrantes e debatedores, e ainda vamos ter uma mesa logo à tarde, e vamos ter também a premiação das melhores práticas do prêmio que nós tradicionalmente estamos fazendo. São 12 inscritos, 12 prêmios, 12 inscrições, e nós esperamos que isso seja uma forma de incentivar, né, o intercâmbio e a eficiência cada vez maior das fundações. Sobre o ano de 2021, como todos estão vivendo, é um ano atípico, é um ano de pandemia, é um ano de sofrimento, é um ano de home office que atormentou todo mundo, é um ano de dúvidas se a gente volta ou não volta, é um ano que o sistema econômico sofreu por isso, né? Que a sociedade sofreu, sobretudo os mais pobres, todos acompanham os índices, indicadores sociais, nossa sociedade é muito desigual, ficou mais desigual nesse período, nossa renda básica, nossa renda mínima também caiu, então é um ano de muitas dificuldades. Se o nosso orçamento nacional de ciência e tecnologia foi colapsado quase, porque nunca houve tanta restrição ao orçamento do CNPq. O CNPq praticamente mantém as bolsas intactas, os mesmos valores há mais de 8 anos. Temos uma retenção, uma restrição do número de auxílios do CNPq, auxílio aquilo que é essencial ao pesquisador, ao bolsista, como consequência, uma certa migração de jovens para o exterior, desapontados. Temos também os números da CAPES também muito restritos, mas também temos o que comemorar. Eu queria anunciar agora a primeira comemoração mais importante, eu diria uma das mais importantes. Como todos sabem, nós fazemos um levantamento naquele sistema Quem Somos, das receitas brutas das fundações de apoio no ano anterior. E vimos fazendo isso durante já 5 anos. E conseguimos, nesse último ano, 2020, apurar uma receita bruta de 7,5 bilhões de reais. Se alguém quer saber o que é que significa essa cifra, ela é 58% acima do ano anterior.
dos anos anteriores, porque, em geral, esse número é na ordem de 4,8, 5,0 bilhões de reais. O que aconteceu para que o Confis, as suas afiliadas, arrecadassem mais do que os anos anteriores, se nós estamos vivendo numa crise de financiamento da ciência e tecnologia? A primeira impressão que eu tive é que alguma coisa estava errada, mas não está errada. Eu tive uma dúvida em relação à minha tese, e a nossa tese aqui, que estamos todos aqui no mesmo barco, é de que as fundações são um caminho alternativo para arrecadar fundos diferenciados em relação ao sistema oficial de fomento, CNPq, FINEP, CAPES e outros. Então, essa elevação grande num período crítico de restrição de recursos para a ciência e tecnologia é a demonstração muito forte, vamos observar os próximos anos, de que nós nos tornamos naquilo que nós sempre dissemos. Nós somos, as fundações, em combinação com as suas apoiadas, um caminho alternativo para a captação de recursos para pesquisa, ensino, extensão e inovação. Se não fosse, os recursos não viriam para nós. Isso, para que vocês tenham uma ideia melhor do volume desse recurso, as universidades federais receberam do Tesouro, no mesmo ano, 5,6 bilhões de reais para outros custeios de capital. Ou seja, o nosso recurso, o recurso que nós trazemos, irrigou a essas universidades, né? Não só essas, mas as ICTs também, aqui tem várias fundações ligadas ao Ministério da Ciência, institutos de pesquisa, mas irrigou o ambiente com, uma vez e meia, quase, os recursos que eles receberam do Tesouro. Então, eu acho que isso não há alegria melhor do que nós, porque essa é uma luta, eu diria que o Confis trabalhou muito isso, né, para convencer os órgãos, e até os nossos reitores, e até nossos dirigentes universitários, de que apostassem nas suas fundações, as livrassem das amarras burocráticas, que nós iríamos trazer o recurso que a ciência e a pesquisa precisam. O de recurso não é para nós, o recurso é para a nossa ciência, para os laboratórios. E eu acho que essa é a prova maior de que nós conseguimos virar o ponto, passar desse ponto de querer demonstrar. Esses números, por favor, exibam eles nas suas universidades. Mostre que as fundações de apoio arrecadaram mais do que qualquer outro órgão. Não há sistema nenhum de arrecadação que deu mais recursos do que nós conseguimos trazer. E você diz, mas isso é dinheiro do CNPq, é dinheiro da FINEP. Não é, não. A FINEP teve, no ano passado, 600 milhões. A CAPES, muito pouco. O CNPq, nada, quase. Algumas dezenas de milhões. Então, não é recurso do sistema oficial. E também não é das fundações de amparo à pesquisa, embora muitas delas façam sua passagem pelas fundações de apoio, como é o caso de Minas, não no meu caso, no caso do Rio, mas não sei quantos podem ser por aí. Não é também, porque isso não daria esse volume de recursos. Então, esse é o meu primeiro destaque para o balanço de atividades desse ano. Foi um ano vitorioso e esse ano nós comemoramos essa performance. O segundo ponto que eu gostaria de também destacar nesse ano é de que nós tivemos uma vitória inusitada na luta contra o controle. Todos sabem que você fica submetido ao controle e às ordens do controle. Nós temos que obedecer às ordens deles. E mesmo que contrariem não só a legalidade, mas também o bom senso. Todos nós estamos submetidos aos chamados os U's do controle. Essa é uma luta eterna do Confis. Eu estou há muito tempo no Confis, na direção de uma fundação, sei quanto a gente já lutou contra a GU, contra a CGU, contra a TCU. Mas aconteceu um episódio, vinha acontecendo um episódio que culminou com uma vitória nossa esse ano, que foi o enfrentamento que nós fizemos sobre as promotoras do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Alguém pode dizer, mas Peregrino, você está falando do Rio? Não, vou explicar bem. Essas 3 promotoras no Rio de Janeiro atingiram as fundações de apoio, aqui tem alguns colegas, como Alberto, como
o Alexandre e outros, a Helena, do Rio de Janeiro, todas as nossas contas anuais, que somos obrigados a submetê-las ao Ministério Público, à Curadoria das Fundações, todas estavam sendo sistematicamente reprovadas. Mais do que isso, tinham sido reprovadas contas de 19 anos atrás, 15 anos atrás. Teve entidade nossa, fundação nossa aqui do Rio de Janeiro, que teve 15 contas aprovadas. Se isso não é arbítrio, eu não sei o que é arbítrio. Como pode uma fundação como qualquer uma das nossas ter suas contas reprovadas 15 anos seguidos depois de 10 anos delas terem sido prestadas? Isso é selvageria? Isto é o regime das leis? Ou o que é? Por isso que o Confis tomou a si essa causa que era do Rio, apenas, aparentemente do Rio, e enfrentamos isso acionando essas procuradoras no Conselho Nacional do Ministério Público, órgão regulador dos ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal. Muitos poderiam dizer, mas você é louco, vocês são loucos do Rio de Janeiro, porque vocês questionaram o fiscal. O fiscal não se questiona, o fiscal se obedece. Não, a lei permite que eu questione, a lei permite que eu acione os abusos da lei, porque a Constituição está acima de tudo, nós não estamos no império. E foi isso que nós fizemos. Nós acionamos essas promotoras no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, em dezembro de 2019, por uma peça jurídica feita pelo colega da Coptec, o Rafael Marinelli, que é do Colégio dos Procuradores. Ele escreveu a peça que nós discutimos junto com todas as 7 fundações de apoio, e no dia 19 de dezembro nós conseguimos um liminar do relator. Todos os nossos pedidos foram concedidos. De lá para cá foi uma luta constante de implementar a discussão, porque elas não ficaram conformadas, tentaram acionar, até o STF foi envolvido. Até o ministro do STF, Gilmar Mendes, teve que se pronunciar, porque ela não concordando com a decisão do Conselho, quiseram acionar o STF contra a gente, desqualificando o Confis, que não era apto a fazer esse tipo de demanda. E o Gilmar Mendes, ainda que não tenha se pronunciado conclusivamente, mas já na sua manifestação, já sinalizou que nós tínhamos razão. Enfim, esse ano saiu a decisão do relator, o juiz Luciano Freire, e nessa decisão ele praticamente aprova todas as nossas teses em relação a isso. Aí, o que mais houve como consequência? A gente sabia que se a gente mexesse nisso, não ia estar mexendo apenas no Rio de Janeiro. O resultado é que o Conselho Nacional do Ministério Público criou um grupo de trabalho para formular uma lei, uma norma geral de velamento das fundações, que sejam seguidas por todos os ministérios públicos. Eu sei que São Paulo é diferente do Rio, eu sei que Minas é diferente, eu sei que Rio Grande do Sul, Pernambuco, todos atuam de acordo com sua cabeça, com o seu promotor. Nós ficamos no arbítrio de um e de outro, mas agora, se Deus quiser, vai ser diferente. E nós, do Confis, fomos chamados a contribuir na confecção dessa norma. Por isso, eu queria saudar esse evento como um evento assim, estruturante. Marcou a história do Confis, essa luta. Assim como marcou o dia que nós ganhamos no STF por 9-1, a autorização para que as fundações e as universidades cobrassem dos cursos lato sensu, porque eles não ofendiam o artigo 206 da Constituição, que o ensino público é gratuito. E isso deixava os reitores e as fundações com uma espada nas suas cabeças. E, graças a uma ação do Confis, nós conseguimos também a decisão que sepultou esse questionamento de alguns de que nós não poderíamos fazer isso. Mas, então, eu reputo que esta vitória é marcante, porque ela é disseminada por todos vocês. Não foi só o Rio que ficou feliz. Quem ficou feliz é o sistema, porque agora vai vir uma norma que regule de uma forma atualizada e moderna as fundações de apoio junto aos seus ministérios públicos. Fizemos também uma campanha muito forte para consolidação do FNDCT como um fundo sem possibilidade de ser contingenciado. Foi a Lei Complementar 177.
Ganhamos 2 vezes na Câmara, ganhamos 2 vezes no Senado. Quando eu falo ganhamos, é porque o Confis participa de uma aliança com a SBPC, a Academia de Ciências, o COFAP, COSEC, todas as entidades nacionais que trabalham no campo da ciência e tecnologia. Nós somos membros desse grupo chamado ICT-BR, Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento, e as nossas campanhas deram certo porque ganhamos por 2 vezes, tanto da Câmara, foi uma lavada que nós ganhamos, e no Senado só faltou 1 voto. Por acaso foi o filho do presidente, mas podia ser de outro. 1 voto. Nós ganhamos 2 vezes, porque era uma emenda complementar, uma mudança na Constituição, teria que votar 2 vezes. Então, nós conseguimos fazer com que o FNDCT não seja mais contingenciável. Para quem não conhece bem essas cifras, o FNDCT ele tem 25 bilhões de reais na conta de recursos, mas só tem 300 milhões na conta, porque o resto serviu para reduzir a dívida do Brasil. É contingenciado. A Fazenda, a Autoridade Monetária, leva esse dinheiro para contingenciar, para reduzir a dívida que o Brasil tem. E isso deixava sobressaltados os mais de 40 mil grupos de pesquisa do Brasil inteiro, porque seus recursos minguavam sempre. A partir do ano que vem, nós vamos ter 8 bilhões de reais no orçamento da União. Já tem, porque na proposta orçamentária, na lei orçamentária, já existe 8 bilhões de reais para o FNDCT. 50% nós esperamos que seja para recursos não retornáveis, ou seja, são aqueles recursos que vão para as nossas universidades e centros de pesquisa, e 50% para operações com retorno. Isso é uma tradição. Esse é o nosso pleito, e Deus queira que a gente consiga, embora a gente queira ampliar mais o número de recursos reembolsáveis. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós vamos gastar, o FNDCT só vai ter 400 milhões de reais, uma merreca, quase nada. Fazer vacina nessas condições já é muito difícil. Então, essa é uma comemoração que nós devemos fazer também e destacar no nosso relatório. Outro destaque que nós podemos fazer é de que a cota da importação, que só tinha sido liberada 1/3 apenas, 97 milhões de reais dos 300 milhões, reais não, digo, dólares, 300 milhões, nós conseguimos, depois de uma campanha insistente, onde o Confis liderou a mobilização para enfrentar a Fazenda e a autoridade monetária, inclusive com o ministro mesmo da Ciência, o Marcos Pontes, porque ele não podia fazer nada, porque era do governo, então ele não podia xingar o outro ministro, mas ele tinha uma certa liberdade. Nós somos da sociedade civil, nós estamos defendendo os interesses da ciência e não os interesses particulares de grupo nenhum, e nós conseguimos, finalmente, liberar 193 milhões de dólares para as importações que estavam paralisadas já há algum tempo. Fizemos a luta, portanto, pela reforma da lei orçamentária, fizemos várias campanhas para defender a ciência, que estava realmente agastada com tantos cortes de orçamentos. Fizemos 2 encontros regionais, cada um com mais de 600 inscritos, um liderado pelo nosso colega da Fundação Roberto, da FADESP, lá de São Paulo, ou lá do Pará, o Encontro do Norte. Nesse Encontro do Norte, nós discutimos a questão da Amazônia, que virou o ponto focal do mundo inteiro, a Amazônia. Discutimos a Amazônia com pessoas especialistas, inclusive uma reitora lá da região norte, e outros especialistas, a questão da Amazônia e da tecnologia e da ciência. Discutimos também a questão da pandemia sob o olhar histórico e o olhar do complexo de saúde, com vários especialistas. Discutimos no Nordeste, dirigido aqui esse encontro com nossos diretores, o Cirema e o nosso Barros Neto. O Encontro do Nordeste discutiu transformação digital, discutiu a ESG e relações das IFES com as fundações e outros. Esse é um relatório que eu não quero mais... Participamos no campo da representação do Confis. Eu, como presidente do Confis, participei de várias atividades, representação nas conferências nacionais de ciência e tecnologia, fiz parte de várias mesas
inclusive com o TCU. Destacadamente, o TCU nos convidou para fazer parte de um encontro nacional da gestão dos projetos e das fundações e das universidades. Na oportunidade, nós discutimos muito a questão das prestações de contas. Enfim, esses são resumos, e vai ficar disponível isso, mas esse é um resumo do que nós fizemos, além de um convênio que assinamos com a nossa fundação irmã Fundep, de promoção de tecnologias de edital de financiamento para o setor automobilístico no Brasil. Esse é um relato das atividades, ficará disponível, e eu fico à vontade para responder qualquer pergunta de vocês. Então, após a apresentação do professor Fernando Peregrino, eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum tipo de colocação, de alguma pergunta. Por favor, levante a mão. Peregrino, é só uma ação que gostaria que o CONFIS pudesse, se você entendesse que seria interessante para todas as fundações, era a questão que você abordou no início, com relação às FAPs. Eu sei que Minas Gerais tem uma possibilidade dos recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa passar para as nossas fundações. No Brasil em todo, eu não sei qual outro estado que permite isso. Não seria interessante o CONFIS buscar, para esse ano de 2020, essa homogeneidade, que todos pudessem participar desses recursos das fundações? Sim, Armando, ontem mesmo, na mesa dos recursos de ciência e tecnologia, do qual participou na mesa o Odir Delagostin, que é o presidente da FAURGS, do Rio Grande do Sul, ele é o presidente da COFAP, que é a Confederação do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, e do Celso Pancera. Eles debateram isso. Ali eles acusaram uma participação expressiva das FAPs no financiamento, né? Embora São Paulo se destaque, fique lá na ponta, mas várias fundações aportaram recursos para a ciência e tecnologia. E eu fiz exatamente essa proposta, porque me incomoda muito que os pesquisadores recebam os auxílios das fundações de apoio, de amparo, né? Como se fala, fundação de amparo, e depois vão recorrer às fundações para gerir seus recursos sem nos dar as taxas de administração. Porque esse é o problema. A gente faz um trabalho voluntário. Eu, na Coptec, eu faço trabalho voluntário, mas eu não quero mais fazer isso. Embora a gente deva sempre acolher as demandas da nossa clientela, mas isso é covardia. Eu acho que eles poderiam fazer isso. E eu propus exatamente para o Odir, que é o presidente, que eu fizesse um diálogo com eles para defender que eles poderiam mudar essa rotina, estabelecer no termo de outorga, que é o convênio deles, né? É o termo de outorga, uma cláusula dizendo que eles podem passar esse recurso para ser gerido pela fundação e, neste orçamento, ser cobrado uma DOA, uma taxa que seja simbólica, embora não deva ser, porque nós estamos trabalhando, não estamos fazendo filantropia. Diferentemente de todas as fundações que são amparadas pelos tesouros estaduais, municipais ou federais, nós não temos amparo do Tesouro. Eu não recebo dotação orçamentária. Nós não recebemos transferência de recursos compulsórias. Não recebemos convênio, que nós vamos buscar com a competência dos nossos pesquisadores e a nossa capacidade de gestão e reputação. Então, por que não faz isso? O sistema é complementar, o sistema não é concorrente. Então, Armando, se depender de mim, eu vou enfrentar esse tema, porque eu acho que está sendo cometida uma injustiça muito grande conosco, tá? Conte comigo. Ok, vamos cobrar. Mais alguma pergunta, professor Peregrino? Então, não havendo mais perguntas, nós passamos para o próximo item da ordem do dia, né, que é a palavra do presidente do CONFIS e demais membros da diretoria executiva. Então, como o professor Peregrino já estava com a palavra, eu gostaria de saber se ele tem ainda alguma colocação a fazer e se algum dos membros da diretoria executiva gostaria de fazer
algum tipo de colocação para a gente fazer nesse momento. Eu dou a precedência para os diretores para falar alguma coisa, mas eu queria, no final, fazer uma declaração. Eu queria somente parabenizar o Confis pelos 33 anos. Realmente é um órgão que tem nos ajudado muito nas nossas fundações dos estados, né? Na Bahia especificamente, tem nos auxiliado muito, tem contribuído com uma série de soluções, de proposições, e isso tem sido extremamente importante para nós, para mim especificamente como diretor executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão aqui que apoia a Universidade Federal da Bahia e outras no estado da Bahia. O Confis tem feito um trabalho excelente e tem promovido uma série de resultados que tem nos ajudado muito. Se me permite, eu gostaria também, em nome Professor Fernando, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos colegas, às novas fundações que vão participar do Confis, que estão participando já do Confis. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês assim, que realmente nós passamos por esses últimos, dá para dizer, 2 anos, né? Praticamente 2 anos, com toda essa situação muito terrível que todos nós fomos envolvidos nessa pandemia. Eu acho que nenhum de nós, né, pensaria que um dia nós passaríamos por uma situação semelhante, né? A gente ouvia alguma coisa dos nossos antepassados, lá da época de outras pandemias que existiram, mas há muitos anos atrás, quer dizer, isso não estava na nossa memória ainda, uma vivência de uma situação tão limitante da nossa vida como essa. Mas, graças à tecnologia e graças às providências que foram tomadas, isso, de alguma maneira, né, foi diminuída os danos que isso poderia causar e, de certa forma, também nos ajudou a desenvolver outros meios de comunicação, como esse que nós estamos vivendo neste momento. Mas não poderia deixar de, meu nome pessoal, como membro da diretoria e também em nome da minha fundação, da Fundimed, de cumprimentar o Fernando Peregrino pela liderança do Confis, né, nesses 33 anos de existência, que, apesar de todas essas adversidades, nós vimos assim a quantidade de ações que foram promovidas e que foram compactuadas pelo Confis em benefício da pesquisa, em benefício da ciência. Então, eu queria cumprimentá-lo, né, e dizer que realmente o Confis é uma entidade que nos representa, todas as fundações, com todo o valor que ele tem, e que nós unidos realmente nós temos condições de enfrentar problemas sérios que nós temos vivido, principalmente com essas condições adversas da pandemia e, consequentemente, a repercussão que isso tem na ciência brasileira. Então, parabéns, Fernando, parabéns a todos da diretoria e sejam bem-vindos nossos colegas. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando. Mais alguma colocação? Mais alguém gostaria de se colocar? Então, professor Peregrino, se o senhor quiser fazer a sua colocação, né, dar algumas palavras. Eu deixei para o final, porque o que eu fiz foi um relatório das atividades mais recentes. É o que se objetiva com a Assembleia que vocês estão inseridos. Eu queria dizer o seguinte, que ao longo desse tempo que eu estou na diretoria do Confis, eu notei uma coisa que talvez vocês também tenham notado, mas para mim é muito relevante. O Confis, ele não entrava em certas reuniões. O Confis não era considerado um porta-voz de alguém, ou de alguém como se a gente não existisse. Era mais ou menos assim que pensavam de nós. Eu quero dizer o seguinte, o nosso conselho é uma associação,
não é uma entidade técnica, é uma entidade técnica, num certo sentido, mas é uma associação política de interesses de um segmento social chamado Fundação de Apoio, que tem que lutar contra um preconceito violento que os órgãos de controle disseminaram e que uma corrente acadêmica disseminou, e que nós somos a privatização da universidade. Há um tempo atrás, quando eu não integrava o Confis, eu lutei contra certas correntes de opinião, embora possa existir-la, não tem problema nenhum, mas elas foram derrotadas. Porque você talvez não se lembre, mas dentro do Acórdão 2731, no preâmbulo, no relatório inicial, estava escrito, apoiado nessa corrente, a seguinte expressão: as fundações de apoio são caixa 2 de receita e caixa 2 de despesa dos seus reitores. Para quem trabalha e tem o espírito público presidindo a sua função, isso é ofensivo. Ninguém está fazendo caixa 2 de ninguém, nem de despesa, nem de receita. Que alguém que tenha feito isso, que aponte. Se apontar, dê direito à defesa, e, no caso, e se tiver que punir, puna. Mas isso não é nenhum privilégio das fundações de apoio. Até os órgãos de controle têm ministros acusados, como no caso do TCU. Acusado pode ter, não foi condenado. Ele tem direito à defesa. Eu quero dizer que o Confis mudou a sua característica de ser uma associação, apenas uma associação técnica de fundações, uma federação, para ser um órgão político de defesa dos interesses desse nosso segmento. Portanto, ele não é alienado. E eu gostaria que todos aqui afirmassem esse compromisso de ajudar, que o Confis não é alienado. Se tiver que enfrentar um órgão de controle, nós vamos enfrentar. Como no CGU, em 2017, no nosso evento em Maceió, nós assinamos uma moção pós-mortem para o nosso reitor Luiz Carlos Cancelier, na frente da CGU, que estava na mesa. E eu disse para o secretário de controle da CGU, que estava na mesa: doutor, eu vou homenagear o reitor que se suicidou por conta de uma estridente campanha de difamação arbitrária que não deu direito à defesa a ele, né, e que lhe atingiu a tal ponto que ele não suportou e se jogou do quarto andar. E ele disse: Peregrino, eu não tenho problema nenhum, pode fazer. Eu não precisava do pode, mas ele me disse que não ia se incomodar, nem ia sair da mesa, porque eu disse: se eu quiser se retirar da mesa, pode sair. E ontem, antes de ontem, nós fizemos uma palestra com o jornalista Paulo Marcum, um grande jornalista que vocês devem conhecer da TVE, tinha um debate lá. Ele escreveu um livro sobre a morte do Cancelier. Comprem esse livro. Eu não tenho nada de royalties desse livro. Comprem. Querem conhecer o que nós passamos naquele ano de 2017, quando subitamente eu soube por um colega nosso, Jailson Peregrino, o reitor foi preso. Eu digo, no dia que um reitor for preso, a situação está realmente dramática. E nós emitimos uma nota de solidariedade ao reitor preso, Cancelier. Não sei se vocês sabem, ele ficou numa jaula externa ao presídio de onde ele é, Santa Catarina, exposto junto com mais 6 dirigentes da universidade, exposto do lado de fora, algemado nas pernas e com uniforme. É humilhante. E quem deu essa voz de prisão, e essa prisão foi uma juíza, um juiz, não sei quem foi, e a delegada que emitiu o pedido para que ele fosse preso é uma dessas que se outorga o dom, a capacidade de ser um paladino da honestidade. E, no entanto, fraudou um documento, como disse o Paulo Marcum. Ele relata isso num livro. Então, eu quero dizer o seguinte: isso é um órgão de controle que levou um reitor e que hoje tem na universidade o seu reflexo maior, que é o desânimo. A UFSC é a vanguarda das universidades, faz parte da vanguarda das universidades públicas, que deve orgulhar todos aqui.
eu sei que está aqui Viçosa, que também faz parte disso, Minas Gerais, próprio Rio de Janeiro, São Paulo, mas a Universidade Federal de Santa Catarina é uma vanguarda científica. Hoje ela está numa letargia, né, agastada, porque a morte do Cancelier, desta forma, foi muito conturbada. Então, eu acho que o Confis assumiu de vez o seu papel de lutar contra a arbitrariedade. Arbitrariedade que ninguém aqui pode ser vítima sem que a gente saia em defesa. Como saímos em defesa do hoje presidente da Fundep, o ex-reitor Jaime, a reitora Sandra e outro reitor de Minas, que foram presos arbitrariamente pela Polícia Federal naqueles anos, como também em outros lugares também. Então, eu quero dizer que, para mim, o Confis, uma associação de interesse, conseguiu tudo isso porque lutou sem medo, porque não tem nada a temer, né? Se querem nos acusar de alguma coisa, que acusem. As 3 procuradoras que ficaram chateadas porque nós movemos a ação contra o órgão de controle dela, fizeram de tudo para fazer desqualificação do Confis, não conseguiram nada e nem vão conseguir. Então, eu deixo essas palavras de ânimo. Participem. Não fiquem só esperando que o peregrino, ou quem quer que seja, faça por você. Ajude, dissemine, diga que nós somos um corpo, né, quase orgânico, de 93 fundações. Nós crescemos 5,6% nos últimos 3 anos o número de fundações. Todo dia chega pedido de se filiar ao Confis. A nossa mesa solene de abertura vieram todos que nós convidamos. Presidente da SPPC, presidente da Fiocruz, presidente do Abruem, vice-presidente da Andifes, porque o presidente estava impedido, deputado, presidente da Câmara, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Aliel Machado, um personagem importante nos nossos pleitos, Celso Pancera, presidente da SPPC, eu já falei. Enfim, por que eles vêm? Nós não temos nenhuma importância no ambiente acadêmico. Temos, sim. Nós damos o sangue para os pesquisadores trabalharem nos seus laboratórios, damos o conforto para que eles tenham as suas contas aprovadas, damos o conforto para que eles tenham os recursos na hora. Então, professor Antônio Fernando, eu queria não perder essa oportunidade, embora não sei se eu consigo, mas eu quero motivá-los a participar dos movimentos do Confis. Disseminem, pega aqueles postzinhos que nós colocamos no Zap, né? Se inscreva no Zap, se não inscreveu ainda. Todo dia eu escrevo alguém. Pega aquele postzinho que a Poliana faz, anunciando uma atividade, espalhe nas suas redes internas. Com isso, nós conseguimos alcançar o Brasil inteiro. E é por isso que nós estamos aqui com 1.114 pessoas inscritas. E o ano passado foi a mesma coisa. Ah, mas você fez de graça. De graça nada. Teve um custo. E o ano passado foi pago. E também tivemos 1.100 pessoas. Não, é porque as pessoas vieram porque reconhecem. Então, eu queria agradecer todo o apoio que vocês nos deram, a nossa diretoria. Queria agradecer a nossa diretoria um a um. Não vou citá-los, mas todos colaboraram, deram força, apoiaram nos momentos decisivos, nos enfrentamentos decisivos. Então, sou muito grato a todos, abraço a todos, e se não vê-los mais, Feliz Natal. Que todos sejamos felizes. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria de fazer o registro do professor Benjamin, né? Que colocou: professor Peregrino, você comandou uma diretoria que colocou o Confis em outro patamar de reconhecimento e de respeito pelas fundações de apoio. Faço minhas palavras do professor Benjamin Menezes, da FCO. Parabéns, professor Peregrino. Eu sou um fã, você já sabe disso. Bom, então, não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, eu vou fazer, então, o encerramento da Assembleia. Agradeço a todos os presentes, aqueles que participaram conosco aqui dessa Assembleia, e que continuem conosco. Hoje nós ainda temos, no período da tarde,
a mesa, às 14 horas, TCU e CGU, o que querem saber sobre as fundações? Que é o debate entre Cristiano de Souza, da CGU, Leandro de Brum, do TCU, com moderação de Clarice Oliveira da Silva, da FUNPAR. E logo em seguida nós teremos a sessão final, às 15h45, com a entrega do prêmio de boas práticas e o encerramento do Congresso. Então, obrigado a todos e contamos com a participação de todos ainda hoje à tarde. Obrigado.